Fiquei hospedada numa casa de 2 moças. E enquanto eu estava hospedada, me receberam muito bem. Fiquei, acredito que quase uns 3 dias com elas. E enquanto eu estava hospedada, alguém da família delas ficou sabendo que eu estava ali, era uma cantora, e se ofereceu para vir fazer as minhas unhas, era uma manicure. E conversou com a irmã dela, falou, estou sabendo que tem uma cantora aí com vocês, ela está aqui, vem fazer, eu posso fazer as unhas dela? Ela veio, com o maior carinho, veio, e enquanto ela fazia as minhas unhas, conversando comigo, ela fazia algumas perguntas, como é que começou, não sei o quê, e eu falava tudo para ela. E daí, eu abrindo meu coração numa dessa, quando ela termina o trabalho dela, ela sai, e eu mal sabia o que iria acontecer. No dia seguinte, eu estou na casa, continuo na casa dessas duas, e daí, de noite, o Espírito Santo me acordou para eu buscá-lo. Eu achei uma coisa assim, fora de... Da rotina? Fora... Normal, tipo assim, né? Não era aquele horário que eu geralmente ia orar. E, de repente, 3 horas da manhã, o Espírito Santo me acorda e eu vou orar. Eu me ajoelho, oro. Eu chorei pra caramba. Eu lembro como se fosse hoje, eu no quarto lá. E meu coração estava, assim, muito feliz, muito grata a Deus. A gente estava há pouco tempo no Rio de Janeiro, como Cádiz, né? E muita coisa acontecendo. Tudo bem, terminei de orar, fui dormir. Às 6 horas da manhã, tinha um homem dentro do meu quarto, com uma faca. Oh, meu Deus. No meu pescoço, dizendo, não olhe para mim, drogado. E eu, assustada, eu me enrolei numa coberta. Ele falou, desce, não olha para mim. E me levou para a sala. E eu procurando as duas que moravam na casa, né? Era um sobrado. Eu morava na parte eu dormia na parte de cima e elas na parte de baixo. E ele já chegou e rendeu as duas, amarrou-as dentro do banheiro. E eu entendi que era uma luta espiritual comigo. E o porquê de Deus ter me levantado às 3 horas da manhã. E ali ele pedia tudo, e nervoso, vai, pega tudo que tem na casa aí, coloca nas malas, coloca na bolsa, e eu dava tudo que estava ali ao meu alcance, ele colocou tudo dentro das malas, e enquanto ele colocava, o Espírito Santo falava para mim, fale quem eu sou na sua vida. E eu brinco, eu falei, pô, um assalto, vou morrer. O cara drogado, como é que eu vou falar do Senhor para ele? E a voz do Espírito Santo falando, fale quem eu sou. E naquele momento, vou te falar, foi difícil, mas daí eu me levantei e comecei o versículo que veio na minha cabeça, no meu coração. Foi o versículo que, enquanto eu era adolescente e na mesa com os meus irmãos, aí eu me lembro do culto doméstico, que valeu a pena o investimento da minha mãe e dos meus pais em estarem ali, leiam a Bíblia e investir na gente, mesmo quando a gente não queria. E daí foi o versículo que veio na minha mente. E eu me levantei para ele e disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas com uma autoridade, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E eu falava, quando eu terminei de falar, ele olhou para mim e falou, para de falar isso, que eu sei que Deus está contigo mesmo. E eu falei, você sabe disso? Ele falou, sei, Deus vai dar tudo de volta para você. Caramba. Mas aí eu fiquei olhando assim para ele e chegou a parte difícil. Eu estava noiva do meu esposo e eu ia casar alguns meses na frente. Eu me casei com 33 anos, eu me casei virgem. Eu acredito na palavra de Deus, nas promessas de Deus, para quem guarda a sua vida na presença dele, para viver todas as sortes de bênçãos espirituais. Isso era uma coisa minha, né, pessoal minha. E daí ele me levou para o quarto, me deitou na cama, amarrou minhas pernas, amarrou meus pés. E eu disse, Senhor, agora é contigo. Porque o que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. E enquanto ele tentou, e eu orando, Senhor, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não há como você servir a esse Deus e você não sentir o cuidado e a proteção de Deus sobre a sua vida. E tu quer saber? Enquanto ele pensou, de repente, do nada, eu vejo aquele homem olhando para mim com a faca na mão, jogando a faca e saindo, correndo, batendo porta e gritando. E eu, quando eu escuto que ele está saindo, a porta bateu, eu vi que não tinha mais nada, rastro dele dentro de casa. Eu me levanto daquela cama amarrada ainda, vou lá no banheiro,
falam que nordestino tem cabeção, né? Eu peguei esse cabeção aqui, meti na porta do banheiro. As meninas ficaram assustadas e já estavam tentando se amarrar também. E ela falou, Raquel, tá tudo bem, chorando. Eu falei, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal, sabe? Eu quero proclamar e profetizar e declarar sobre a sua vida, sobre a vida de você que está aí me ouvindo. Eu quero dizer para você, se você tem compromisso com Deus, há proteção de Deus, há promessas de Deus sobre a sua vida. E Ele diz que praga alguma te alcançará. E se você acredita nisso, pode ter certeza que a proteção de Deus é para você que o serve e que o ama. E eu estou aqui hoje para dizer, meu passado é de milagre, meu presente é de milagre e o meu futuro, Deus proverá ainda grandes milagres. Isso tudo eu devo à entrega, ao sacrifício de Deus feito na minha vida em meu favor. Agradecer aos meus pais, porque investiram nas nossas vidas, sabe? E plantaram em mim a semente de Jesus, que eu levo e aonde eu tiver oportunidade, eu falo. Hoje em dia, se eu estou num shopping, eu estou numa praça de alimentação. Tem nada que te impeça, né? Como já aconteceu, o Espírito Santo levanta e canta. Caramba. E eu me levanto na praça de alimentação, começo a cantar e Deus começa a agir. Estou no centro da cidade, uns 4 meses atrás, indo para o supermercado. Sim. Andando na rua, o Espírito Santo, chegar no supermercado, você vai falar de Jesus para uma caixa. São várias caixas que tem num supermercado. Eu falei, Senhor, Essa como? foi a direção. Mas Deus fala, eu vou te mostrar qual é. Sabe aquela coisa de você estar disponível, entender que Ele colocou uma ferramenta, Ele colocou habilidades em você, um dom, e você tem que usar esse dom para o serviço dEle. Cheguei no supermercado, queria desobedecer, claro, porque a gente nunca aceita de primeira. A gente nunca aceita de primeira, a gente fica com vergonha. Eu falei, Senhor, sério, um supermercado? O que tem a ver com cantar no supermercado e fazer compra? Que eu vou... E qual é esse caixa? Eu chego, na boa, no supermercado, eu entro assim, tinha uma fila enorme. Eu entrei na fila enorme, eu falei, claro, vai dar tempo de eu fugir dessa aí. E quando eu olho, o Espírito Santo fala assim, não é essa fila, sai dessa fila agora. E quando ele vai para a fila do lado, eu não queria olhar a fila do lado. Quando eu olho, não tem ninguém. Só tem a caixa com uma outra mulher, as duas conversando. E ele falou, essa daí, vai e comece a cantar. Eu chego lá, ela ficou esperando a mercadoria, eu não tinha mercadoria na minha mão. Comprou nada, né? Ela foi, então, senhora. Eu falei, olha, Deus mandou falar algo para você. Ela olhou para mim assim, fala então. E eu comecei. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. E comecei a cantar. Depois que eu termino de cantar, ela está chorando e fala para a amiga dela. A amiga dela fala para ela, eu não te falei que Deus estava ouvindo o que a gente estava falando? Eu não disse para você que Deus está cuidando de você? Ela tinha um filho que estava internado, estava em estado grave no hospital. E ela ali estava dizendo que estava precisando de um auxílio do Senhor. E Deus queria apenas me usar para dizer para ela, tem conforto, tem livramento, Deus está cuidando, Ele é bom e fiel em todo o tempo. Então é para isso, sabe? Eu fui, Deus me criou, Deus me formou para isso, para ser voz dEle aonde Ele quiser.